noite, pessoal. Tem uma mensagem chatinha aparecendo aqui na minha tela e não quer sair. Estão me vendo aí? Não tô vendo ninguém, socorro. Aí, voltou. Oi, Gabizinha. Tudo bem? Tudo certo por aí? Você tá me ouvindo direitinho? Me ouvindo e me vendo direito? E a todos que virão depois e daqui a pouco e assistir gravado. Então tá bom. Muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que seja de grande valia a percepção, o reconhecimento do que nós vamos ter hoje. Demorei um pouquinho para voltar, eu comentei lá nos stories hoje que eu passei uma semana fazendo curso daqui, curso dali, e estava imersa em um monte de coisas que foram muito valiosas, que me ajudaram demais em fortalecer muitas coisas dentro da visão da terapia, né, dessa questão holística, da consciência do ser, e vai potencializando. Eu gosto muito de estar estudando sempre, porque são referências que a gente tem para trazer a consciência de novo, tudo aquilo que a gente vai às vezes deixando de lado, esquecendo, né? Quem pratica sabe como que é esse movimento. E aí eu voltei hoje trazendo aqui para vocês o último módulo do chakra, falando um pouquinho sobre a nossa movimentação emocional, né? E como esse órgão tão especial que hoje a gente vai falar, do chakra da transcendência, esse aqui que fica no topo da cabeça, tem relação com a nossa vida, com as doenças que estão se manifestando no nosso corpo e os comportamentos, né, que são geradores da hipoatividade ou da hiperatividade, ou seja, da disfunção desse chakra, desse órgão, que gera como consequência saúde ou doença para o nosso corpo físico, dependendo de como ele é estimulado. Então, já falei desde o primeiro módulo lá, do primeiro encontro, sobre o primeiro chakra, e a gente foi fazendo todo o processo de entendimento, de encontros de cada um deles. Então, quem não assistiu, quiser rever, as aulas estão gravadas, estão disponíveis aqui no feed do Instagram, mas também estão disponíveis em uma playlist lá no meu canal do YouTube, Daniele Santos Terapeuta. E aí dá para rever, dá para se conectar, pode mandar lá perguntas, caso tenha alguma dúvida, que eu sempre estou de olho e respondendo dentro das minhas possibilidades, certo? Então vamos fazer uma recapitulação aqui bem breve do movimento dos chakras. A gente começou lá do nível do renascimento, aquele despertar para a vida, o se lançar para a vida, né? O início da nossa vivência. E eu trago essa simbologia com a nossa fase da infância, o nosso momento infantil, mas muito mais referência com a nossa infância emocional. Porque é como eu sempre digo, muitas vezes a gente cresce psicologicamente, a gente cresce psiquicamente, fisicamente, mas o emocional ele continua ainda infantilizado. E aí a gente precisa desse amadurecimento através do conhecimento de si mesmo, para perceber o que está estagnado, o que precisa ser desenvolvido ali dentro de nós. E depois de renascer, da gente ser lançado na vida, e a relação disso com o primeiro chakra, nós vamos para o desenvolvimento. Nos desenvolvemos frente à vida. E aí vamos desenvolvendo aquela questão da fé, né? Do acreditar na vida em si, nas coisas materiais, no mundo material. Depois a satisfação, o prazer em viver. E depois vamos para o nível do desabrochar, que é no terceiro chakra. Nesse chakra que faz com que a gente desenvolva um movimento de aceitação diante da vida, das coisas que aparecem, do que vai acontecendo ao nosso redor, de tudo que nós precisamos evoluir, crescer. E passamos pelo amadurecimento de tudo isso, né? Esse crescimento envolve maturidade. E a maturidade, ela está relacionada a esse chakra, o chakra do coração, e a energia do amor, do auto-amor, da autoestima, vinculada a esse movimento aqui. Passamos pela expressão, no chakra da comunicação, onde a gente aprendeu como se comunicar de uma forma que seja saudável, expressar o que a gente sente, mas sem que isso se torne uma agressão, né? E sem também inibir o movimento do chakra
que é deixar de falar, deixar de expressar aquilo que a gente está sentindo. Depois fomos para a transformação aqui no chakra da inspiração, onde a gente realmente processa todo esse discernimento, esse olhar para o mundo, saindo só da visão material mundana e acessando o nosso campo psíquico, as nossas capacidades enquanto espírito, enquanto ser espiritual. E estamos hoje falando sobre o despertar de tudo isso, que é como se você acordasse, realmente despertasse dentro da própria existência, da própria vida, para fazer tudo valer a pena, para dar sentido para tudo. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso agora, sobre esses movimentos desse chakra da transcendência, né? E o chakra do despertar, que eles sinalizam a mesma coisa, são nomenclaturas diferentes, para a percepção do movimento em relação à vida. Então vamos lá, qual que é a função desse órgão na nossa vida? Esse órgão que é energético, que não é físico, mas que está aqui diretamente relacionado a todos os outros órgãos do nosso corpo, interferindo nessa movimentação do plano físico nosso. A função dele é a própria transcendência, como o nome já diz. Assim como lá no chakra raiz ele se relaciona com a terra, com as questões mundanas, materiais, com a energia da Mãe Terra, esse chakra ele está relacionado ao cosmos, à criação, a Deus, a conexão com o mundo extrafísico, no sentido mesmo espiritual, energético, transcendente. Com tudo aquilo que vai além do que nós podemos ver, do que a gente pode pegar, do que a gente pode manusear, digamos assim, né? Aqui na dimensão 3D. Então, esse chakra se conecta a tudo que vai além dessa percepção do mundo material. Exercita a transcendência à vida puramente material, ou seja, a gente, através do conhecimento e dos estímulos desse chakra, vai exercitando a nossa transcendência à vida material. É como dizer que a gente passa a viver no mundo sem ser refém do mundo e saber qual é a nossa verdadeira origem, de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui, qual o sentido da nossa vida, o propósito de tudo isso que nós vivemos. Eu sempre brinco que a vida não é simplesmente sobreviver, resolver problemas, pagar conta, fazer dieta, dormir, ir para academia e tantas outras coisas que parecem que tem aquele automatismo, aquela coisa que a gente é obrigado a fazer, trabalhar, né? A vida não é só isso. Isso tudo são ferramentas, mecanismos para o nosso crescimento, mas a vida é muito mais do que isso. E a proposta, a função desse chakra é nos conectar com essa vida que vai além de tudo. Tá bem? Boa noite, Manu. Boa noite. Quem mais está chegando aqui? Eu não consigo identificar o nome de vocês. A Hanna. Que bom que vocês estão aqui comigo. Vamos aprender bastante, tá bom? E aí, esse chakra também, ele tem essa função de buscar o espiritual vivenciando a vida material. Viver no mundo sem que a gente esteja refém do mundo, como eu disse antes. Vamos lá. Ele é considerado o centro mais importante do corpo energético, pois realiza a união entre a energia cósmica dos demais e aos demais chakras, né? Então ele tem é a porta de entrada para a energia cósmica. Sabe quando a gente faz oração, quando a gente sintoniza com o Criador, com as energias divinas, a gente abre o funcionamento desse chakra para que a energia seja absorvida e entre no nosso corpo, né? É muito interessante que quando nós participamos de técnicas, né, que vão para o lado holístico, para o lado energético, como o Reiki, barra de Axis, e técnicas que têm essa funcionalidade da vibração, todas elas começam ativando o chakra da coroa, né? Esse chakra transcendente, trazendo para a gente essa conexão. É como se a gente abrisse realmente as portas para a conexão com a verdadeira essência, com a fonte de energia que alimenta a nossa vida. E é a partir desse chakra que a energia cósmica é captada para ser distribuída para o chakra cardíaco e para os outros anteriormente aqui falados, tá bom? Então vamos lá. Nós também encontramos nesse chakra o entendimento de que somos muito mais do que a nossa presença física. O nosso verdadeiro eu transcende muitos outros mundos e faz parte de um todo. Esse é um conceito muito interessante da psicologia transpessoal, que é trazido por algumas religiões, mas que de certa forma tem uma amplitude muito grande que a gente traz para essa relação aqui de olhar hoje.
nós não somos simplesmente um corpo. Nós estamos hoje habitando um corpo, né? Esse corpo é uma ferramenta de locomoção para a nossa vida. É onde a gente se movimenta para realizar, para fazer, para construir, para desenvolver. Mas vai chegar um momento que nós vamos precisar deixar o corpo. E isso acontece com todos nós, faz parte da nossa natureza. E o que sobrevive ao corpo? O que sobrevive ao corpo é quem somos de verdade, né? O espírito que sou está habitando um corpo. Não é que eu tenho um espírito, não, eu sou um espírito e tenho um corpo, porque o corpo é o meu adereço, o corpo é a minha ferramenta, né, de manifestação aqui no mundo físico, no mundo tridimensional, como a gente pode olhar dessa forma. Então, nós somos muito mais do que essa presença física aqui. E o fato é que a gente vive muito relacionado a, como a gente estudou muito nos outros chakras, a dimensão 3D, vivendo basicamente pelos estímulos que estão relacionados à vida material, né, ao prazer, à sensualidade, à segurança, as questões materiais da vida. E a gente, de certa forma, deixa esse movimento da transcendência ou do desenvolvimento desse chakra pelos momentos que a gente tem dificuldade. Raramente a gente ora ou a gente vai meditar quando nós estamos bem, né? A gente vive os prazeres do mundo material e comumente esquece dessa relação que nós temos com o mundo espiritual. É por isso que às vezes a gente tem muita sobrecarga energética e gera dores, né? Principalmente nessa região, dor de cabeça. Tem muito a ver com essa canalização de energia nos primeiros chakras e a desconexão com o nosso poder cósmico, né? Com o nosso poder de ativar essa energia cósmica dentro de nós, certo? Mesmo esse chakra estando bloqueado, a energia é captada, porém ela não consegue ser distribuída para os demais chakras. É como se ficasse interrompido quando a gente congestiona todos os outros, quando a gente gera uma tensão devida para os chakras inferiores, né? Quando a gente está muito inseguro, quando a gente está ali com sentimentos de incapacidade, inferioridade, baixa estima, indignidade, nós vamos sobrecarregando os chakras inferiores, não permitindo que esse fluxo energético se estabeleça. Então, o chakra ele pode até absorver a energia, mas ele bloqueia, né? Os demais bloqueiam a energia, então não flui para os outros. Isso acontece quando não buscamos desenvolver a religiosidade e a espiritualidade. Isso faz com que as pessoas comecem a desenvolver doenças mentais. Isso é muito interessante. Fobia, depressão, psicose, cefaleias instaladas, que são de difícil tratamento. Muitas delas têm origem nesse movimento da falta de espiritualização, da falta de conexão com energias superiores. E eu não estou aqui falando necessariamente de religião propriamente dita, apesar da religião ser um caminho, né? Se bem utilizada, quando nós vamos buscar a fundo, toda religião tem um único propósito, o próprio nome já diz, religare, nos conectar ao Criador, nos conectar a Deus, a nossa essência espiritual. O que acontece é que muitas vezes nós deturpamos o objetivo da religião e acabamos por utilizar de uma forma equivocada ou não utilizando de todo o potencial que a gente pode acessar através da religião. Então, religiosidade é muito diferente de você frequentar uma igreja, tá? Porque a religiosidade é uma questão de sentimento, é uma questão de conexão, de religação. Porque a própria igreja, né, o sentido etimológico, o significado da palavra igreja é a sua casa interior. Então, a igreja não é um templo fora, não é um lugar, um monumento, não são as esculturas que estão ali, não é nada disso. Isso é uma referência, um ponto de referência muito importante, muito valioso, mas a nossa igreja está dentro da gente, né? É essa conexão que a gente faz do que eu sou, o espírito que sou, que habita dentro de mim, a essa conexão da minha verdadeira casa. Onde é a minha casa, né? Se ela não é no mundo material, onde está? De onde eu venho? Como que eu faço para sintonizar com tudo isso? Então, a religião, ela é um caminho que facilita. Ela tem portas abertas para que a gente desenvolva a religiosidade, mas não é obrigatório, né? Nós podemos aprender e buscar esse movimento de religiosidade, que é o religare, através do autoencontro,
do autoconhecimento, da própria meditação, da oração, e não é aquela oração repetida que a gente já gravou, né, que tá ali parecendo uma vitrolinha quebrada, repetindo as mesmas palavras. A oração, ela tem o sentido de trazer o que tem no nosso coração, os sentimentos que a gente está vibrando, expressando em pensamentos, porque não precisa nem ser em palavras. Quando a gente tem esse movimento de consciência e de acessar esse poder energético, nós já estamos em oração. Quando a gente pensa positivo sobre algo, sobre alguém, quando a gente pensa, puxa, tomara que aquela pessoa fique bem, tomara que isso dê certo, tomara que se realize, que Deus proteja, que Deus abençoe, isso já é uma prece. A prece não precisa ser, né, a oração não precisa ser aquela coisa gravada, aquilo que a gente aprendeu como certo. A intenção e o sentimento são uma verdadeira prece. Então, essa percepção do quanto nós podemos estar em vibração, em prece, em qualquer momento do nosso dia, isso também estimula muito a liberação dessa energia, a conexão com o mundo espiritual. E é interessante que a gente fazendo a relação com esse chakra, que é o chakra do discernimento, o chakra da intuição, né, dessa reconexão, aqui a gente pensa, processa e isso se conecta e ao mesmo tempo traz a conexão também. Então, todos os órgãos, eles estão interligados e eles se sustentam um pelo outro. E essa sustentação, ela vai tomando forma, tomando vida e trazendo vitalidade pra gente, né? Isso faz com que as pessoas, a falta de estímulo, faz com que as pessoas desenvolvam doenças mentais, né? Então, tem muitas doenças, inclusive depressão, inclusive ansiedade, que estão relacionadas à falta desse estímulo ao chakra superior, né? E não é o chakra em si a questão. Ele é o órgão receptor, né? E transmutador de energia. Mas sim os pensamentos, os sentimentos que envolvem isso. Muitas vezes uma pessoa muito insegura, se sentindo incapaz, com baixa estima, frustrada, com muito medo, ela não tem conexão com o chakra superior, ela não permite que esse órgão funcione de uma forma adequada, que a energia seja canalizada. Então, a intenção, o pensamento, o dar o valor, a energia propriamente dita para esse chakra, faz com que ele entre em funcionamento também. E aí é um movimento de dar e receber, né? Onde a gente se coloca em vibração e recebe como consequência a vibração de igual polaridade ali. Então, a gente vibra positivo, a gente sente positivo, é a mesma energia que vai entrar pelo nosso chakra, tá bem? Então, vamos entender um pouquinho do físico, como que esse chakra se mostra ou se expressa no nosso corpo. Está associado à glândula epífise, que controla a vida mental. Olha só que interessante. Bloqueios ou instabilidade nesse chakra podem causar uma série de doenças de caráter mental ou emocional, como transtorno de identidade, depressão, fobias, transtorno e síndrome do pânico, ansiedade generalizada, transtornos psicóticos como a esquizofrenia, por exemplo, elas têm origem na movimentação desse chakra, e doenças de ordem espiritual e obsessiva. Queria fazer um parênteses aqui nessa questão das doenças nesse nível. Isso aqui tudo é muito formado pela somatização das experiências e da desconexão que a gente tem com a nossa fonte criadora. A esquizofrenia, por exemplo, é uma doença que tem esse aporte, né, esse envolvimento psíquico e espiritual como consequência, né, porque está ali envolvendo toda a parte do psiquismo e do ser espiritual, e ela é acumulativa. Ninguém desenvolve esquizofrenia do dia para a noite, né? Então, a gente precisa estar numa sucessão de experiências de desconexão que geram essa desconexão com a nossa fonte criadora a ponto de conseguir adoecer o nosso sistema mental e gerar ou instalar essa doença no corpo, né? No cérebro, como seria o caso. Isso acontece por estar ligado diretamente à atividade do córtex cerebral e ao funcionamento geral do sistema nervoso. Então, esse chakra, ele tá ali, ó, coladinho com todo esse movimento, com essa glândula e com toda a função que o sistema nervoso estabelece no nosso corpo. Para que este chakra esteja completamente ativo,
é preciso que corpo, mente e espírito estejam equilibrados. Então, quando a gente fala de corpo, nós lembramos de todo o movimento instintivo que a gente realiza na vinculação com os primeiros chakras, poder, segurança e prazer, né? Onde a gente vive os nossos movimentos de medo ou de temeridade, dos prazeres relacionados à vida, ou assim, a insatisfação, a frustração em viver, que são polaridades, o movimento do chakra do poder, do alto poder, né? Onde se manifesta o ego, nosso movimento egóico. Então, tudo isso está relacionado ao corpo, ao material, ao mundano. Já que quando a gente sobe para os chakras a nível superior mesmo, fisicamente, nós estamos falando da mente, da conexão entre aquilo que eu penso, aquilo que eu expresso através do chakra cardíaco e os meus sentimentos. E aí vem o espírito, que é a conexão, que é o saber quem sou e acessar esse meu poder, esse conhecimento. Então, a consciência de que nós somos seres espirituais, que a gente está passando uma trajetória, né? Fazendo uma passagem como se a gente estivesse num ano escolar, digamos assim. Faz com que a gente se liberte de alguns aprisionamentos mundanos e comece a ter a consciência de que o mundo, que a vida é muito mais do que esse ano na escola, que é desafiador, com toda certeza, está convidando a gente a muitas reflexões, muito aprendizado, mas que não faz parte do contexto todo da vida. É um trecho, é uma parte, é um aspecto da nossa vida, mas não nos limita a quem nós somos. E aí, quando a gente estabelece um entendimento da movimentação desses órgãos, nós podemos ver os comportamentos que geram a hiperatividade, que é o funcionamento exagerado ou a sobrecarga desse chakra, e a hipoatividade, que é a falta de energia, que é a falta do estímulo positivo. Quando nós estamos em hipoatividade, o comportamento ou o gerador dessa hipoatividade é o abuso das funções psíquicas e das funções espirituais. A pessoa que vive buscando essa conexão excessiva e que esquece do mundo material. Esse abuso gera uma hiperatividade, um estímulo exagerado. Tudo é Deus, tudo é energia, muitas vezes, tudo é espírito, tudo é interferência espiritual, tudo é vinculado a essas questões vibracionais, energéticas, e a pessoa acaba sobrecarregando demais o chakra, porque o equilíbrio é muito importante, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Precisa ter o equilíbrio dos dois. Já na hipoatividade, que é falta de energia, falta de estímulo, é o desprezo ou a negação das funções psíquicas. É aquela pessoa que ignora ou que vive como se não soubesse ou que não estimula a consciência de que é um ser espiritual e que está passando por uma experiência terrena e que isso um dia vai acabar, e a gente está nessa transição de vai e volta entre um aprendizado e outro, entre uma vida e outra. Então, a pessoa que ignora isso, seja por crenças, seja porque vive uma vida automatizada, porque não dá atenção, não valoriza as questões espirituais, ou até mesmo uma pessoa que não acredita em nada disso, ela está gerando aí uma hipoatividade, uma falta de estímulo. E o chakra não está recebendo a energia devida para que ele entre em funcionamento de uma forma adequada. Como encontrar o equilíbrio? O caminho para sair da hipoatividade ou da hiperatividade e vir para o caminho do meio, né? Contemplar altos níveis de inteligência cognitiva e emocional também, através do desprendimento das ilusões materiais que estão relacionadas a todos os chakras abaixo. A contemplação da vida é justamente essa proposta do reconhecimento de sermos seres espirituais e de tudo que está envolvendo essa questão: a vida, a passagem, o aprendizado, quem eu sou, a minha essência espiritual, né? As oportunidades que eu tô tendo na vida de crescer, de aprender, de me desenvolver enquanto espírito e não enquanto matéria, porque grande parte de nós ainda vive essa vida materializada, essa vida mundana na dimensão 3D, como se isso fosse única e simplesmente a realidade que está acessível, a realidade mais importante de todas, ou até mesmo a única que existe.
E não é assim, né? Então, essa ignorância, essa movimentação só dos chakras inferiores, só da vida material, ela gera o desequilíbrio. Quando nós vamos buscar o equilíbrio, o que é a busca pelo equilíbrio? Assistir uma live como essa é uma busca por equilíbrio. Buscar saber a sua origem espiritual, o conhecimento sobre Deus, né? Ou a gente desacredita em Deus, ou a gente traz aquele Deus da religião, aquilo que me falaram na igreja, o que eu aprendi, independente de ser certo ou não, e eu fico estacionado nessa ideia, sem buscar de fato compreender ou sentir o que é Deus, a presença de Deus na minha vida, como que Deus atua em mim, a ponto de muitas vezes, quando acontecem coisas negativas, mesmo que eu não queira, eu culpar Deus pela não presença dele ou pela não atuação na nossa vida. Esse desconhecimento, essa ignorância, elas vão trazendo uma conexão e um apego maior à vida material, gerando o orgulho, a baixa estima, o desamor, o medo. O medo só é instalado na nossa vida quando nós estamos em total desconexão com o chakra da entrega, que o próprio nome já diz, confia, entrega, né? Porque quando a gente sabe quem nós somos de verdade, o propósito da nossa existência, a gente passa a perceber que tudo que acontece tem uma razão e que essa razão é justa, que essa razão é amorosa, que ela envolve um aprendizado necessário, talvez doloroso quando eu olho do prisma material, de quem eu sou enquanto identidade, mas muito enriquecedor quando eu olho do prisma espiritual e consigo compreender que aquela experiência, aquela passagem daquele momento traz para mim um aprendizado e um crescimento que talvez eu não teria se eu não estivesse passando por esse momento de dor, se eu não estivesse vivenciando isso exatamente dessa forma como eu estou vivendo. Isso é uma questão de consciência, de despertar de consciência, que a gente aprende através da reflexão, do estudo, do uso do discernimento aqui do sétimo chakra, saindo daquela manifestação das crenças, né? O que eu aprendi, o que eu sei, o que me disseram, pronto, acabou. Será que é só isso mesmo? Será que não é momento de você se questionar um pouquinho e refletir se não existe coisas além daquilo que você percebe, daquilo que você entende como certo e poder expandir um pouco a sua consciência em relação até às coisas que estão te limitando, acreditando que muitas vezes você é vítima da vida ou que alguma punição, alguma coisa é necessária como se fosse uma vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja feliz. Nenhum pai cria ou coloca um filho no mundo com o desejo de que ele sofra. Muito menos o nosso Criador, porque nós somos feitos de energia amorosa. Então, nós estamos no mundo para aprender a amar, principalmente a se amar e, como consequência, amar o outro, porque a gente naturalmente vai oferecer daquilo que está construindo dentro de si e desenvolver o nosso caminho de felicidade, né? Esse é o propósito da vida. Então, Deus não quer que a gente sofra. Assim como nenhum pai zeloso e amoroso quer que o seu filho sofra. Por que a gente sofre, então? Porque nós estamos sucessivamente vivendo experiências onde a gente escolhe focar no mundo material e esquece ou ignora essa possibilidade de buscar conexão com a nossa verdadeira essência e desenvolver valores espirituais. E valores espirituais, eles não se referem à religião. O que eu aprendi dentro daquela crença que foram homens, né, que trouxeram. Foram homens que criaram, que manusearam, que construíram. O meu pensamento é esse, eu vou formar a religião X. O meu pensamento é aquele, eu vou formar a religião Y, né? São pensamentos humanos que, claro, tem muito valor, tem muito potencial envolvido, mas que muitas vezes precisam ser transcendidos, que precisam ser aprofundados, precisam buscar o sentido real, né? Então, aquela proposta de faz sentido para você? Faz sentido o fato de você ainda viver acreditando em crenças limitantes de que você não merece, que você não é capaz, de que a vida é dura, que a vida é difícil, que se você morrer você vai para o inferno, você vai passar a eternidade pagando por um erro que você escolheu, talvez por uma falta de alternativa ou por estar recebendo estímulos dos quais você não teve escolha no momento que você nasceu. Então, essa é a proposta de reflexão, é buscar ver o que faz sentido ou que realmente, ou se realmente eu não estou
preso a ideias pré-concebidas que foram colocadas por mim, pelos meus familiares, pelos meus ancestrais, pela sociedade, pela igreja, que estão me limitando a perceber quem eu sou de verdade e o potencial que eu posso ter diante do mundo. Então, essa é a percepção que vai nos levando ao equilíbrio desse chakra. Sair da caixinha, né? E buscar questões que possam elevar a nossa percepção sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo que nos cerca. A Hannah fez um comentário. Com o estímulo das suas lives, estou lendo o novo livro do Alírio sobre o poder dos chakras. É esclarecedor. É um livro fantástico. O curso que eu faço presencialmente sobre a energia dos chakras e todo trabalho que a gente faz pessoal, né, de transmutação das energias que são detectadas nos encontros, ele vem com base nas obras do Dr. Alírio, que são muito, muito boas realmente. Que bom que você está lendo, Hannah. Então, continuando mais um pouquinho aqui. Existem muitas técnicas que ajudam a fazer esse processo que eu estou trazendo para vocês em teoria, porque é muito legal a teoria, né? É importante. Mas como nós vivenciamos? Técnicas de reenergização, de reconexão com esse chakra, são, por exemplo, a meditação. Então, existe também uma pré-definição, preconceito sobre a meditação. Nós acreditamos que meditar é uma tarefa difícil, que a gente precisa meditar igual os orientais, sentado em posição de lótus, com os dedinhos unidos, e liberar a mente de qualquer pensamento para que a gente esteja em meditação. É claro que essa é uma meditação profunda, altamente capaz de criar transformações na nossa vida, de abrir espaço mental, conexão com o plano superior, né? Mas talvez isso não seja acessível à realidade da mentalidade ocidental, né? Do que nós temos como cultura de verdade. Então, existem outras formas de meditar que são tão eficientes quanto e que, quando praticadas, elas vão trazendo resultados para a gente, vão trazendo uma melhoria muito grande de percepção em relação à vida. Eu gosto muito de trazer exemplos sobre isso, inclusive tem uma playlist no meu canal do YouTube onde eu falo sobre meditação guiada. E eu trago vários passos, momentos onde você pode utilizar a meditação guiada lavando louça, meditação guiada tomando banho, meditação guiada trabalhando. Em todos os momentos você pode trazer na verdade é a meditação ativa, né? Guiada pelos seus próprios pensamentos. Então, todo momento da sua vida você pode estar em meditação ativa. Como que isso acontece? No estado de consciência. Estar consciente. É como se você fosse observador de si mesmo. E isso, se a gente exercitar, é super acessível. Parece que não, mas é acessível. Quando você começa a observar os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus atos, quando você começa a questionar sentimentos que você tem, crenças que você tem, coisas que você repete no dia a dia de forma mecanizada, isso é meditar. Meditar é refletir sobre algo. Então, toda vez que você reflete sobre alguma coisa, você está em meditação. E quando você está em meditação, você começa a ter o discernimento do que é do ego, qual é a tendência ali que está me chamando, que está atraindo para que eu continue agindo daquela forma, ou as crenças que fazem com que eu justifique aquele comportamento, e você também vai conseguindo perceber o que é o caminho essencial, o que você deve fazer, mas muitas vezes não consegue fazer porque não está consciente. E aí, quando você leva essa ação consciente para si mesmo, você começa a perceber que é muito simples acessar essa capacidade de ter o discernimento ali ativo, de você estar em meditação ativa o tempo todo, a partir do que você pensa, do que você faz, do que você sente. A Hannah trouxe mais um exemplo. Existe uma forma, ou uma pergunta, na verdade, uma forma ou padrão único de meditar? Desistir de meditar em silêncio, medito na turbulência do dia a dia, procurando a calma e me encontro. Lógico. Que bom, Hannah. Não existe um padrão. A gente não precisa seguir aquela meditação como eu sugeri, como eu comentei anteriormente, que vem da cultura oriental, que é o que a gente acredita que é a meditação. Você pode meditar toda vez que você se coloca em reflexão. Toda vez que você ativa esse chakra aqui, utilizando do discernimento, do bom senso, do ponderamento sobre o que está acontecendo ao seu redor,
quando você começa a sair do seu ponto de vista, a gente falou muito sobre isso no chakra da comunicação, sair do seu ponto de vista e permear o ponto de vista de outras pessoas, de outros ângulos, isso é meditar, é estar consciente. Essa é a função da meditação. Outra forma da gente se conectar com os planos superiores, digamos assim, é o contato com a natureza. Não existe nada mais puro em questão de energia do que a natureza. Só que conectar com a natureza não é estar na natureza, porque às vezes a gente está na natureza e não está conectado com ela. Se conectar com a natureza é ouvir a voz, os sons, a energia da natureza. Isso expande a movimentação do nosso chakra da coroa, né? Porque vem de encontro com aquilo que é natural, com a natureza do ser, que está também explícita ali na natureza do cosmos, porque tudo aquilo é criação divina e traz uma energia de perfectibilidade que conecta com o Criador, né? Não existe impurezas ali, não existe ego, não existe vaidade na energia da natureza. Então essa conexão é com a essência, é com a pureza. Por isso que muitas vezes quando a gente tem dificuldade de estar fisicamente num lugar de natureza, nós podemos nos conectar através do pensamento, da imaginação. A imaginação, o próprio nome já diz, significa imagem em ação. É quando você coloca a sua movimentação lá do chakra do prazer, a energia genésica, a energia criativa, em movimento de co-criar. Você, como filha do Criador, é co-criadora, é co-criador da sua realidade. Então, quando você põe a sua imagem em ação, você está co-criando. Talvez seja difícil estar no momento que você queira meditar lá na natureza, às vezes sentado na beira do mar, ou até mesmo em um lago, ou numa mata, um lugar assim. Não é possível? Traz isso através da mente. Se conecte através da imagem em ação. Então, você pode potencializar essa imaginação, se sentindo, se visualizando, né? Trazendo para você a sensação do ar, a sensação do sol, ativando em você, na sua mente, de forma consciente, o estar nesse lugar. É transformador. Se você tem vontade de ir para a praia, imagina que você está na praia. É muito gostoso. Parece que não vai ter o mesmo efeito, mas é uma capacidade que a gente tem de ir entrando nesse lugar que a gente deseja. E não é só o lugar físico, mas é esse lugar de estar em paz, de estar em serenidade, de estar em conexão de verdade. Então, se você pode estar em contato com a natureza fisicamente, vá. Mas se você não pode, ative esse contato com a natureza através dos seus pensamentos. Vai funcionar tanto quanto estar lá, tá bem? A música. Eu não sei se vocês repararam, todo início de live eu coloco aqui uma musiquinha para tocar. Eu gosto muito de usar frequências vibracionais, músicas que elevam a minha consciência, que me permitem, através das palavras ou através da própria vibração, porque a vibração ela tem esse poder de ativar a nossa frequência vibracional. Nós temos várias frequências, né? A gente sai tanto do beta até as ondas alfas. E quando nós estamos em estado meditativo, nós atingimos essas ondas mais elevadas do nosso psiquismo. E existem algumas músicas e frequências que contribuem para que a gente entre nesse estado alterado de consciência, nesse estado elevado de consciência. E a música, ela tem essa função, ela tem essa capacidade de nos conectar. Muitas vezes, quando eu estou num estado mental de dificuldade realmente de sair das ondas beta aqui do mundo material, da 3D, do pensamento, da racionalização, e eu quero ou eu preciso expandir um pouco minha consciência, eu uso frequências de música. Pesquiso lá no YouTube frequência de cura, frequência do amor, né? Tem a 528, tem várias frequências que permitem que a gente entre nessa conexão. E músicas de qualidade, não é qualquer música, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente tem pouca referência de música quando a gente não vai pesquisar, né? Se você liga o rádio, liga a televisão, ou entra no TikTok ou qualquer coisa assim, a gente não ouve música. Então, não é dessas músicas que eu estou falando, tá? São uma formação de sons e de letras ali que não deveriam ser denominadas músicas. E as músicas elevam
elas são capazes de levar a gente a essa frequência. Assim como tem algumas supostas músicas que baixam tanto a nossa frequência, tanto mental quanto energética, que a gente se joga num umbral energético ali sem perceber. Porque não é simplesmente porque você está ouvindo, porque está tocando no ambiente. A música ou esses sons, eles também, por conta da carga das palavras, da vibração, porque as palavras têm vibração, têm energia. Então, quando você deixa tocando no ambiente, qualquer música que tem esse padrão vibracional, letras que são mais inferiorizadas ou que trazem mensagens sexualistas, mensagens de sofrência, você coloca o seu ambiente psíquico na mesma vibração que a música está tocando. E para você entrar nessa sintonia, é papum, né? Porque nós somos ainda seres em evolução, e a gente não tem ainda desenvolvido essa capacidade de separar, de deixar fora de si, de não se deixar envolver com o que está ao nosso redor. Por isso a importância de perceber com o que a gente se conecta, com quem a gente se envolve, que lugares nós frequentamos, porque essa energia ela está ali nos circundando o tempo todo. E de acordo com o que a gente escolhe desenvolver ou estimular, nós vamos manter essa conexão também. Então, usem a música. A música é uma ferramenta maravilhosa para estimular a conexão das ondas superiores, né? Teta, alfa. E aí a gente entra nesse estado de consciência e ao mesmo tempo de meditação, porque é um estado meditativo. Tem uma técnica que eu gosto muito de aplicar como terapeuta e uso muito pessoalmente, que é o Theta Healing, que é justamente a proposta da cura através da onda Theta. Acessando a onda cerebral Theta de uma forma consciente, nós estamos em estado meditativo. Então, eu aprendi no curso de Theta Healing a acessar a onda Theta espontaneamente, assim, em questão de segundos até. Antes demorava mais, agora é muito mais rápido. E estar nesse estado de consciência alterado a ponto de conseguir ter a percepção de tudo que está ao meu redor, das energias que estão em mim, do meu movimento egóico ali, às vezes do que eu estou sentindo, incômodo, tristeza, raiva, e olhar por cima de tudo isso, né? Ter a percepção real, mais expansiva de tudo que está acontecendo nos meus sentimentos e acessar pensamentos, intenções para acolher tudo isso, para acalmar todos esses movimentos internos que estão ali dentro, né? O Reiki também é uma técnica fantástica de cura através dessa canalização. Então, o terapeuta, ele acaba canalizando essa energia do cosmos, a energia de amor, que vai se materializando, digamos assim, porque gera super estímulos adequados nos chakras e vai fazendo com que o equilíbrio seja estabelecido no campo psíquico da pessoa e, como consequência, passe isso para o corpo físico, né? Então, gerando esse bem-estar energético, espiritual e físico como consequência. Mas é claro que quando você não é terapeuta reikiano, você precisa de uma pessoa para te ajudar, para fazer esse processo de canalização. Mas não significa que você não possa ativar essa energia em si mesmo. Aprender a técnica facilita, é possível, é uma ferramenta a mais, mas nós podemos fazer isso de outras formas. A própria música, a conexão com a natureza, a meditação, aquela meditação ativa, ela também traz essa mesma proposta de conexão. Exercícios como, por exemplo, o yoga. O yoga é a técnica mais completa que existe. É a única que trabalha corpo, mente e espírito tudo ao mesmo tempo. Porque você vai se desenvolvendo fisicamente, energeticamente e, como consequência, espiritualmente com a prática de yoga. É fantástico, traz benefícios maravilhosos, coisas que a gente nem imagina, né? Então, basicamente, o equilíbrio desse chakra, ele se resume nessa conexão com a fonte criadora, com a nossa essência espiritual, com quem nós somos de verdade, a ponto de que a gente consegue perceber, equilibrar, equalizar o que estamos fazendo aqui no planeta Terra, nesse momento, né? Nesse mundo. Essa semana eu compartilhei uma percepção a respeito, que eu quero trazer como exemplo para fechar essa questão da análise dos chakras, dos movimentos inferiores e do movimento superior.
daquela história, né, que tá viralizando, virando meme do mendigo e da moça que tiveram um caso um pouco fora dos padrões, né, do que a gente vê normalmente. O caso em si, a situação em si, ela denota claramente que existem ali padrões que estão relacionados à movimentação ou à não movimentação desse chakra, onde ambos apresentam desenvolvimento de psicose, distorção mental e estão doentes psiquicamente, né? São pessoas que não estão no seu estado natural. O que é um estado natural? O estado natural é quando eu tenho a percepção da natureza de tudo que está acontecendo ao meu redor. Eu tenho discernimento, tenho consciência, escolhas que estão conectadas com a saúde, com a minha saúde, com o zelo sobre mim, né, sobre o meu autocuidado e tudo que envolve essa movimentação. Então, pessoas conscientes que estão agindo de forma natural, elas têm essa movimentação. É possível ver pelos relatos, depoimento, né, que ambos não estavam no seu estado natural ou não estão, que já estão instalados ou no desenvolvimento de doenças que têm esse nível psicológico, né, já tendendo, né, ou pendendo para questões psiquiátricas. Por isso fazem a alteração do olhar sobre as coisas, a ponto de distorcer alguns padrões de pensamento. Então, essa é a realidade da pessoa. Sem eximir responsabilidade ou escolhas, não estamos aqui para entrar em padrão de julgamento, mas sim uma percepção da movimentação e do que está acontecendo. Claramente uma busca, principalmente da moça, por uma conexão de uma forma não saudável, com essência, com valores, com prazer espiritual, mas de certa forma que foi supostamente preenchido com outros tipos de prazer, com outra busca. E em contrapartida, nós vemos uma sociedade, sem generalizar, mas de muitas pessoas que estão vinculadas totalmente ao mental, ao mundo material, ao mundo sensualista e sexualista, e que muitas vezes está a passo ou a ponto de ter transtornos ou problemas mentais muito parecidos ou até mesmo muito próximos com os dessas pessoas, mas que também não estão percebendo, não estão sabendo lidar com isso e que acabam usando essa movimentação para debochar, para rir, para fazer piada, né? E são pessoas que também estão num nível materialista, animalizado, no sentido de estar vinculado aos chakras inferiores, a ponto de não processar com lucidez, com discernimento, de não ter um movimento de empatia aqui do quarto chakra, expressando isso com compreensão, com entendimento, sem precisar necessariamente concordar ou validar as ações das pessoas, mas estão movimentando e expressando um movimento totalmente egocentrado, orgulhoso, vaidoso, no sentido de estar utilizando a experiência do outro, às vezes até a dificuldade ou a dor do outro, como forma de rir, né? De lidar com isso, colocando assim mais intensidade, criticando, punindo o movimento, as escolhas daquelas pessoas naquele momento, que também não estavam no seu estado de natural lucidez, né? Então perceba que são dois extremos, tanto quem faz quanto quem fala, digamos assim, mas que mantém a mesma energia, a mesma desconexão com os chakras superiores, com a transcendência da vida. Porque o ponto que a gente vai desenvolvendo esse olhar transcendente pela vida, nós vamos conseguindo olhar para o outro também de uma forma mais ampliada, sem tanto julgamento, sem tanta crítica, entendendo muitas vezes, até porque já podemos ter passado por situações parecidas ou, né, permeado ali aquela realidade, aquela sensação daquele momento, e tendo um nível de empatia, de respeito e de deixar com o outro as escolhas dele, né? Sem que eu precise usar disso para manifestar o meu comportamento de vaidade, de julgamento, de punição, de contrariedade, porque tudo isso está simplesmente refletindo ainda movimentos egóicos que estão muito evidentes dentro do ser humano. Essas duas polaridades, elas mostram uma ineficiência da movimentação desses órgãos tão importantes para a nossa vida,
mas que estão sendo gerados como consequência de pensamentos, sentimentos, crenças que a própria pessoa manifesta. Não é uma questão do que aconteceu ou o que deixou de acontecer. É o que eu faço, o que eu interpreto daquilo que aconteceu e como eu lido com isso. Quanto mais negativo, quanto mais sensualista, quanto mais carregado de peso, de pudor, eu lido com as experiências que estão envolvendo a minha vida, mais desconectado eu estou do discernimento, da entrega, da conexão com o mundo espiritual, da minha essência, além do corpo físico, além do mundo material. Então, essa é uma percepção para que a gente possa descobrir o nosso nível, né? O objetivo de todas essas lives aqui foi compartilhar com vocês uma teoria que leva ao autoencontro, ao reconhecimento de onde eu estou, o que eu estou manifestando, mas como consequência também, onde eu posso chegar, o que eu posso melhorar, quem eu sou de verdade. Foi essa a proposta de todas as 7 lives, 8, né, com o primeiro encontro que ele foi introdutório, trazendo a consciência do ser, de quem nós somos, de aumentar a nossa capacidade de discernir, de olhar para nós, de olhar para a vida e ter uma amplitude de percepção em relação a tudo isso. E é isso que vai gerar, como consequência, saúde emocional. Então, nós passamos pelos 7 passos do autoconhecimento, né? Desde lá da segurança, do prazer, do poder, do amor, da comunicação, do discernimento e hoje falando da entrega. São esses caminhos. E o quanto eu me conheço e me reconheço dentro de cada movimento e o quanto eu escolho agir de forma diferente a partir daquilo que eu conheço e que eu me reconheço. É a proposta de tudo isso que vimos, que fizemos até então, né? Algumas pessoas acompanharam todas, outras eu sei que assistiram depois, porque não conseguiram assistir ao vivo, mas eu espero de coração ter contribuído muito para aqueles que se permitiram e para quem ainda vai se permitir, assistindo posteriormente, a transformação que o entendimento de tudo isso pode trazer para nós. A análise íntima acontece diariamente, diante de tantos acontecimentos no mundo hoje, para aqueles que escolhem, mas ainda existe um caminho, exemplificado sempre: ser diferentes. Exatamente, Hannah. Então, a escolha é diária, nós temos oportunidade de discernir, de refletir o tempo todo diante da movimentação que nós fazemos. E a escolha de ficar estagnado, de viver o mundo, o fora, é de cada um. É tempo de cada um, né? Se a gente for fazer uma comparação de pessoas que estão buscando esse discernimento e esse caminho de autotransformação, comparado àquelas pessoas que hoje ainda vivem pelo prazer, pela satisfação do mundo, a gente muitas vezes até descredibiliza a humanidade, né? Mas nós precisamos acreditar e confiar que essa é a nossa natureza. E conforme a gente for aprendendo, evoluindo, passando por experiências, nós vamos escolhendo esse caminho de despertar. Alguma coisa vai acontecendo e cutucando os nossos sentimentos para que a gente comece a pensar: poxa, mas será que é assim mesmo? Será que eu preciso viver dessa forma? Será que tudo isso realmente é necessário? Eu preciso carregar todo esse peso, né? E aí é que as libertações elas vão acontecendo de fato. Sermos diferentes não é anormal, é ser real no mundo atual. Exatamente, Hannah, nós somos diferentes, né? Deus é amante da diversidade, cada um de nós expressa sua individualidade, aquilo que carrega dentro de si. E para fazer um fechamento de todo esse conteúdo que eu trouxe aqui, eu vou fazer uma live, ainda não tenho data marcada, provavelmente na semana que vem, para contar para vocês como foi a minha trajetória de autotransformação. Desde lá de todo o sofrimento que eu carregava, das dores físicas, eu tive muitas das doenças que estão aqui, que eu trouxe e relatei para vocês. Muitas delas eu consegui cura através da terapia e da autoterapia, porque a minha proposta aqui também é compartilhar com vocês possibilidades de ser autoterapeuta. Ninguém precisa ser dependente de alguma coisa, de alguma técnica, ou de alguma pessoa para se libertar dos seus padrões ainda doentios, né? E eu quero compartilhar com vocês o que eu fiz, como foi,
como que eu construí essa trajetória de sair de sentimentos depressivos, de baixa estima, complexo de inferioridade, ansiedade generalizada, né? Sentimentos, intenções suicidas, doenças físicas de todas as ordens que vocês imaginarem, desde enxaqueca, a rinite, sinusite, tive também febre reumática, tive fibromialgia, que é uma doença que não tem cura. Eu vou contar para vocês a realidade sobre isso, sobre todo esse processo, além de vários outros problemas circulatórios, cardíacos, enfim, gente, foi tanta coisa, de verdade, muita coisa, que hoje eu sei que foi um laboratório muito grande na minha vida, e se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estava desenvolvendo essa possibilidade até de construir a minha saúde emocional e ajudar muitas pessoas a construir a sua saúde emocional, como eu tenho feito nos meus atendimentos individuais e também no compartilhamento do conhecimento que eu adquiri na minha vida. Então, isso tudo teve uma trajetória, eu passei por uma caminhada de autoconhecimento à autotransformação. Continuo nessa caminhada, eu acredito que eu vou passar a minha vida, a minha existência inteira fazendo isso, porque eu aprendi que nós somos seres perfectíveis, nós somos perfeitos enquanto essência, mas o desenvolvimento é contínuo, nós não vamos parar de evoluir. Mas eu aprendi a valorizar o que eu sou e o que eu tenho no momento presente, que isso é o mais importante de tudo, porque o que a gente tem de fato é o momento presente. O passado, né, ficou na história. O futuro é totalmente incerto. Mas o que a gente tem agora é o que precisa ser valorizado. E muitas vezes a gente vive preso a um passado que não passou, trazendo ele para o momento presente e esquecendo, ignorando todo o valor que existe em viver de fato o aqui e agora, as experiências do momento aqui e agora. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês na nossa próxima live. Fiquem ligados aqui, eu vou agendar a data e horário para fazer com bastante carinho, transferindo para vocês o passo a passo do que eu fiz, o que eu tinha, onde eu cheguei e tudo que eu estou construindo, tudo que eu quero também construir para minha vida, saindo desse patamar de dor, de sofrimento, de escassez em todas as áreas da vida, dificuldades de todas as ordens, porque eu passei um pouquinho sobre cada uma delas e compartilhar com vocês qual foi a minha trajetória para ressignificar tudo isso, tá bem? Então, chegamos ao fim dessa primeira etapa aqui. Quem não assistiu pode reassistir, tá tudo gravadinho na playlist lá no meu canal do YouTube. E eu vou deixar aqui como legado de contribuição para todos aqueles que quiserem se beneficiar desse conteúdo. A minha gratidão por poder compartilhar com vocês essas experiências, esse conhecimento, porque a gente estabelece um fluxo natural da vida, que é dar e receber, né? Então, para que eu possa também continuar recebendo da vida, eu preciso e devo e quero continuar compartilhando aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. E esse aqui foi o meu melhor. Talvez possa ser melhor ainda em outros momentos, mas ofereci de todo o coração como contribuição a todos aqueles que se permitirem se conectar com essa verdade, assim como eu me conectei, tá bem? Gratidão por tudo, gente, por terem me acompanhado, e estou aqui, aquilo que estiver ao meu alcance, contribuir na vida de vocês também. Um grande abraço e até a nossa próxima live, então.